o campo magnético deste ímã tem intensidade mais acentuada no interior desta linha que aqui está tracejada. Sendo que o campo magnético no exterior da linha é muito reduzido e, portanto, é praticamente imperceptível. Vamos supor agora que temos outro ímã que é colocado em 2 pontos deste espaço. Portanto, temos este segundo ímã que é colocado aqui, ou é colocado aqui. Então, o que nós sabemos é o seguinte. Na situação em que o ímã, vamos designar ímã de prova. O ímã de prova é aquele que será sujeito à força. Está colocado fora da zona onde existe um campo magnético considerável, nós dizemos que a força que aqui será exercida é igual a zero. Uma vez que um corpo localizado fora de um campo de forças, sobre o mesmo não atua força. Já no caso do ímã que está localizado dentro do campo de forças, então sobre este ímã vai ser exercida uma força. Em particular, nós sabemos que a força é uma força do tipo atrativo, porque quando nós temos os polos com nome diferente, orientados um para o outro, a força é atrativa. Se fossem polos com o mesmo nome, então a força já seria repulsiva. Portanto, a ideia base é esta. Aquela força atrativa terá sempre a mesma intensidade? Não. Se os ímãs forem exatamente os mesmos, o que eu sei é que a força será mais intensa na região onde o campo criado também é um campo mais intenso. Pois. Então, como é que nós podemos representar esse campo e essa diferença de intensidade do campo? Então, nós vamos usar um modelo, que é o modelo das linhas de força do campo magnético. O modelo que segue, nós já o analisamos. Há algumas representações que, de facto, convém conhecer para sistematizar. Existir um campo de forças não significa que exista qualquer tipo de força. Significa que existe a possibilidade de um segundo ímã, ao entrar nesta região, que sinta uma força. Para melhor representarmos o campo de forças, as linhas de força do campo magnético são linhas fechadas. Elas emergem do polo norte e convergem para o polo sul. Por dentro do ímã, elas vão circular exatamente no sentido oposto. Portanto, cá está uma linha de força. Agora, eu estou a fazer esta representação num plano. Com certeza será fácil para vocês aceitar que as linhas de força, elas rodeiam a estrutura do ímã, ou seja, a sua representação terá uma concretização tridimensional, não é só num plano. O vetor campo magnético é um vetor que tem a direção tangente, o sentido da linha de força e a sua intensidade proporcional à densidade das linhas de força. Consequentemente, se eu representar o vetor campo magnético, por exemplo, aqui, ele tem a direção tangente, mas é intenso, porque há ali uma zona onde a densidade das linhas de força é maior. Se eu representar aqui, ele já será menos intenso. Aqui também será menos intenso. Okay? Aqui nesta região já é mais intenso, não é? E tangente à linha de campo. Pronto. Teremos isto assim. Por outro lado, nesta região central, que aqui está, nós vemos que possuímos linhas retilíneas, paralelas e equidistantes. Qual é a consequência direta disso? Se as linhas são paralelas e são retilíneas, significa que a sua direção, e neste caso o seu sentido, será constante. Se são equidistantes, não há nenhuma região do espaço onde o campo seja mais intenso ou menos intenso. Portanto, um campo diz uniforme quando é constante em direção, em sentido e em intensidade. Ao representarmos o vetor campo em cada ponto do espaço aqui compreendido, aqui, aqui ou aqui, o campo magnético apresenta um valor constante. É claro que se eu colocar um ímã no interior daquele campo magnético, a força sentida por esse ímã também teria características constantes, uma vez que o campo é constante. Objetivamente,
o campo magnético, sendo uma grandeza física relevante, tem uma unidade específica, como nós já sabemos, a unidade do Sistema Internacional do Campo Magnético será o Tesla. A corrente que aqui se representa é a corrente no sentido convencional. Portanto, estamos a falar da corrente a passar do mais para o menos. Ok? Sentido convencional. E nós aplicamos aqui a regra, que é a regra do produto vetorial, que numa linguagem extremamente trivial nós chamamos a regra da mão direita. Portanto, nós colocamos a mão direita com o polegar espetado, neste caso, a seguir a corrente, e se fecharem a mão direita com o polegar espetado, o que vai acontecer ao fecharem, os vossos dedos vão enrolar-se em torno do fio. E esta será a direção na qual os dedos se enrolam. Portanto, de facto, esta direção coincide com a direção das linhas de força do campo magnético que se formaria. E, portanto, nós temos aqui o campo magnético representado em torno do fio. Mais uma vez, o campo magnético é mais forte próximo do fio e é menos forte mais longe do fio. Portanto, nós vemos que o campo magnético apresentará linhas circulares em planos paralelos entre si, ao longo do fio. E isto estamos a falar para um fio que nós imaginamos muito longo e estamos a representar isto numa posição que é afastada das extremidades deste fio. Agora, se nós enrolarmos o fio sob a forma de um anel, de facto, o nome técnico é uma espira. Portanto, temos o fio. Vamos imaginar a corrente a circular assim. E, portanto, o que nós imaginamos é a mesma história. Portanto, se nós com o nosso polegar seguirmos o sentido da corrente, polegar da mão direita, e se fecharmos a mão ao fechar, fecha assim. Portanto, isto vai nos dar as linhas de força do campo magnético em torno deste fio. Reparem que as linhas, neste caso, estão a vir do exterior e estão orientadas na parte interior da espira. Na verdade, no plano da espira, as linhas estão espetadas. De vez em quando, nós podemos, só para representarmos o campo magnético só no plano da espira, ou seja, vamos imaginar, temos aqui a espira, e portanto nós imaginamos o campo magnético assim. Estas cruzes significam que, mais uma vez, no plano da espira, não estou a representar as linhas todas, estou a representar a interseção das linhas do campo magnético com o plano da espira. As linhas estão espetadas para baixo. Por outro lado, fora do plano da espira, as linhas do campo magnético estão espetadas para cima. Portanto, o campo magnético nesta região está a subir e nesta região está a descer. Por isso é que nós vemos uma linha a vir daqui e a entrar ali. Okay? E por baixo da espira faz o sentido oposto. Agora, objetivamente, se eu alterar o sentido da corrente, o sentido das linhas de força do campo magnético também se vai alterar. Ou seja, se a corrente no fio circular assim, as linhas de força do campo magnético mudam de orientação. Se circular assim, as linhas de força vão emergir da parte interior e vão ser espetadas para baixo do plano na parte exterior. Se nós imaginarmos a corrente a passar neste fio, ela deste lado circular aqui assim, ou assim, okay? Este é o sentido da corrente. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Imaginem agora que aquelas 4 setas correspondem aos 4 dedos da nossa mão. Se nós fecharmos a mão na orientação daquelas setas, em que as setas apontam para as extremidades dos dedos, o nosso polegar vai ficar a apontar aqui da esquerda para a direita. Portanto, de facto, temos o sentido das linhas de força do campo magnético. Portanto, neste caso é o contrário. Nós temos aqui as linhas de força do campo magnético espetadas e a corrente enrolada. Portanto, a linha de força do campo magnético é fechada, dá a volta ao solenoide, okay? E volta a entrar deste lado.
aqui será a mesma coisa, não é? A linha de força espeta aqui sai e aqui fecha. Então nós teremos mais linhas de força, objetivamente, não é? São todas fechadas. Todas as linhas de força do campo magnético são fechadas, não é? Elas vão dar a volta, vão fechar exatamente sobre si próprias. É uma grandeza que se encontra relacionada com o número de linhas de força do campo magnético que estão a atravessar aquela superfície. De tal forma que, se mais linhas atravessarem esta superfície, nós vamos ter um fluxo magnético com um valor superior. Então, matematicamente, nós definimos o fluxo magnético como sendo o produto da área, pela intensidade do campo e pelo cosseno de um ângulo. Então, vamos tentar descortinar ou descodificar cada uma destas coisas. A área é mais ou menos óbvia, não é? Nós temos uma espira, esta espira tem uma certa área e, de facto, quanto maior for a área, maior será o número de linhas de força de campo magnético que vão ser abraçadas por aquela área. Portanto, o fluxo será maior. Quanto ao valor do próprio campo, o que nós sabemos é que, se a intensidade do campo magnético aumenta, o que vai acontecer é que, do ponto de vista esquemático, nós vamos ter as linhas de força mais próximas. E então, se eu na mesma zona do espaço tenho mais linhas de força do campo magnético, eu consigo rapidamente perceber que na zona onde se localiza a espira, para a mesma área e para a mesma posição, eu vou ter mais linhas de força a interceptar a superfície desta espira. Portanto, o fluxo vai aumentar. Quanto ao ângulo, de facto, eu consigo perceber que se a espira, em vez de estar nesta posição, ficar numa posição absolutamente perpendicular em relação às linhas de campo, digamos que a sua área na direção transversal lá do campo será maior. E, portanto, ela vai conseguir interceptar maior número de linhas de força do campo magnético. Que ângulo é aquele? Então, o que nós fazemos é o seguinte. Imaginamos um vetor que é perpendicular à superfície da espira. Portanto, este vetor faz aqui com a superfície 90 graus. E nós designamos por vetor normal. E, de facto, este vetor normal faz com as linhas de força do campo magnético um ângulo θ. Na prática, se a espira for perpendicular às linhas de força do campo magnético, o vetor normal passa a ser paralelo, o ângulo passa a ser 0 graus e nós sabemos que o cosseno de 0 graus é igual a 1. 1 é o valor máximo do cosseno. Portanto, eu estou aí a maximizar esta parcela e, consequentemente, a maximizar o valor do fluxo. De facto, o fluxo é máximo para o ângulo de 0 graus, ou seja, para a posição em que a espira é perpendicular às linhas de força do campo magnético. A unidade de fluxo é o Weber. Vamos supor que, em vez de ter uma espira solitária, nós possuímos, naquela zona do campo, uma estrutura semelhante a esta, um solenoide. De tal forma que as espiras estão enroladas muito próximas umas das outras e que nos permite concluir que o fluxo passa na primeira, também passa na segunda e assim sucessivamente. E então, o fluxo magnético para uma associação de N espiras, que forçosamente nós temos que considerar que o fluxo será igual em todas, é igual a N vezes o fluxo de cada espira. Portanto, será N vezes AB vezes o cosseno do ângulo. Portanto, eu aqui estou a considerar que as espiras têm todas a mesma área, que a intensidade do campo que passa nestas espiras é igual em todas e que todas elas se posicionam de igual forma em relação ao campo. Portanto, isto também é uma situação muito particular. É claro que eu posso ter depois solenoides com geometrias variáveis, isto levar-nos-ia a outro tipo de considerações que também não são próprias para esta fase do nosso estudo. Qual é a consequência da existência de um fluxo magnético? Bem, de facto, nenhuma. Mas há uma consequência que é quando o fluxo magnético varia. E aí, na variação do fluxo magnético, nós vamos ter, de facto, um surgimento de uma corrente chamada ou designada por corrente induzida. A expressão matemática que traduz esta relação chama-se Lei de Faraday. E, na prática, o que nós sabemos é que, quando ocorre a variação do fluxo magnético num certo
intervalo de tempo, o módulo desta variação é igual ao módulo da força eletromotriz induzida. Se nós representarmos o fluxo magnético em função do tempo, então o que nós sabemos é que, graficamente, vamos supor que nós temos isto. Aqui temos o instante T1 e aqui temos o instante T2. O que eu sei é que no intervalo de tempo de 0 para 1, a variação do fluxo num certo intervalo de tempo, isto em módulo, corresponde ao módulo do declive. Deixa eu corrigir isto. Então fica rasurado. Então corresponde ao módulo do declive do gráfico, que por seu lado é constante. Por outro lado, no intervalo de tempo que vai de T1 para T2, a variação do fluxo num certo intervalo de tempo, isto aqui vai ser zero. Porquê? Porque nós temos declive nulo. Assim sendo, se nós agora pretendermos representar o gráfico em que temos a força eletromotriz induzida em função do tempo, então eu teria algo que seria assim. Ok? Sendo que aqui teríamos o T1 e aqui teríamos o T2. Resumindo, eu tenho produção de força eletromotriz, ou seja, estou a criar aqui uma diferença de potencial, uma voltagem, desde que o fluxo varie. Como é que eu vario o fluxo? Então, uma vez que o fluxo se define por esta expressão, essencialmente, eu poderia variar o número de espiras, variar a área, variar a intensidade do campo ou variar aquele ângulo. Quais são as formas que seriam eventualmente mais simples de produzir a variação do fluxo magnético? Seria variar a intensidade do campo ou variar aqui o ângulo. Como seria variar o ângulo? Imaginem aqui este eixo que atravessa a espira de lado a lado, imaginem a espira a rodar. Se a espira rolar, eu faço variar este ângulo e ao variarmos este ângulo, vamos variar o valor do cosseno. Se variarmos o valor do cosseno, vamos variar o valor do fluxo e ao variarmos o valor do fluxo magnético, vamos gerar uma força eletromotriz induzida. Okay? Se essa força eletromotriz for aplicada a um circuito, vamos gerar uma corrente induzida. Como é que nós podemos alterar a intensidade do campo? Imaginem que este campo magnético que aqui está era produzido por um ímã. Portanto, se eu pegar no ímã e o agitar aqui nas proximidades da espira para um lado e para o outro, uma vez que o campo magnético é mais intenso próximo dos polos do ímã, quando o ímã se aproximar da espira, o valor do campo torna-se mais intenso, o que significa que o fluxo iria aumentar em módulo. Se eu afastar, então a intensidade do campo iria diminuir, então o módulo do fluxo também iria diminuir. Logo, há duas formas, que é fazer um ímã aproximar e afastar-se da superfície da espira ou provocar a rotação da própria espira. Esta última possibilidade, que é a rotação da espira, corresponde à situação atual de produção de corrente nas barragens. Nós nas barragens temos umas espiras que rodam num local onde existe um campo magnético e isso provoca a variação do fluxo e essa variação do fluxo gera a corrente que nos chega às nossas residências. Relativamente a essa corrente é alternada. Sempre que nós produzimos corrente elétrica por variação do fluxo magnético, fazendo rodar a espira, a corrente produzida é corrente alternada. Não é uma corrente mesmo tipo de uma pilha, por exemplo. A corrente da pilha é contínua, a corrente que é produzida nas barragens é alternada. No entanto, a diferença de potencial que é gerada na barragem acontece que, vá aqui uma resposta que surgiu que diz assim, ou uma pergunta que surgiu que diz:
O campo magnético que atravessa a aspira é criado por um ímã. Se afastássemos o ímã, a aspira deixa de produzir corrente. Não. A aspira deixa de produzir corrente se a sua posição relativamente ao ímã deixar de variar. Ou seja, se eu afastar ou aproximar o ímã, eu provoco variação do fluxo. Então, eu tenho corrente induzida. Eu deixo de ter corrente se o fluxo se mantiver constante. Portanto, imaginem, eu pego no ímã, aproximo daqui da aspira e deixo ficar parado. Ok, tenho fluxo, mas o fluxo não está a variar. Então não há corrente. Eu, para ter corrente a ser produzida, tenho que ter o ímã aqui a oscilar para trás e para a frente. Ok? Só há produção de corrente desde que existe a variação do fluxo. Se o fluxo se mantiver constante, então não há corrente. Um enrolamento que nós designamos primário e o secundário. O primário tem um certo número de espiras, portanto, temos N espiras do primário e também vamos ter N espiras do secundário. Ok. Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte. Eu, ao primário, vou aplicar um sinal de corrente alternada. E nós representamos a corrente alternada com aquele símbolo, que é o símbolo do gerador de corrente alternada. Portanto, e respondendo à questão que tinha sido colocada, eu vou aplicar a corrente a uma aspira. Então, quando a corrente que eu vou criar vai passar nesta aspira, na aspira vai ser criado um campo magnético. Portanto, o que eu sei é que, em primeiro lugar, a corrente alternada aplicada ao primário gera um campo magnético que vai ser um campo magnético variável. Porquê que é um campo magnético variável? Ora, se a corrente é alternada, ela está permanentemente a mudar de sentido. Ora entra assim e sai deste lado, ora alterna o sentido. Se nós aplicarmos a regra da mão direita, as linhas de força do campo magnético vão atravessar aqui as espiras e vão estar sempre a mudar de sentido. Ora vão ser para baixo, ora vão ser para cima. O que vai acontecer é que essas linhas de força do campo magnético vão ser conduzidas pelo núcleo de ferro daqui do transformador. E vão passar, como elas são fechadas, vão passar através do núcleo de ferro, ora num sentido, ora no outro. Vai depender da corrente aplicada no primário. Quando estas linhas de força, ao serem conduzidas pelo núcleo de ferro, passam no secundário, então o que vai acontecer é que nós vamos ter uma variação do fluxo no secundário. Ou seja, há variação do fluxo magnético nas espiras do secundário. De acordo com a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético vai provocar uma força eletromotriz induzida no secundário. Ou seja, há força eletromotriz induzida no secundário e esta força eletromotriz induzida no secundário vai ser igual à força eletromotriz que é aplicada no primário? Pois, essa é que é a questão, não será necessariamente. Porquê? Porque há a possibilidade de nós relacionarmos a tensão aplicada no primário com a do secundário através do número de espiras. Então, nós sabemos que a diferença potencial ou tensão aplicada no primário, a dividir pelo número de espiras do primário, relaciona-se com a tensão aos terminais do secundário, isto a dividir pelo número de espiras do secundário. Portanto, na prática, o que eu sei é que entre estes dois terminais nós temos aqui a tensão do primário, ou a diferença potencial do primário, assim como aqui nós temos a diferença potencial do secundário. Logo, se o número de espiras daqui para aqui aumentar, a tensão do secundário é maior que a tensão do primário. Chama-se isto
um elevador de tensão. Se o número de espiras do secundário for inferior ao número de espiras do primário, se daqui para aqui diminui o número de espiras, se diminui o número de espiras, também diminui a tensão. Chama-se um abaixador de tensão. Portanto, os transformadores recorrem ao fenómeno da indução para fazermos a transformação das tensões.